Alguns até tinham comprado esse livro aqui, ó, chamado A História das Heresias. É um bom livro. Esse livro aqui, ele tem aí na Paulus de qualquer cidade, mas você também acha pela internet. É um bom livro, é do padre Roque Frangiotti. O padre Roque Frangiotti escreveu esse livro, e aqui ele apresenta todas as heresias do século I até o século VIII. Chama História das Heresias. Além de ser padre, ele também é historiador, é um bom historiador, com boas fontes que ele traz para a gente. Tá? Então, quem tiver interesse em comprar, ele não é caro, não. Ele deve estar custando em torno de R$ 20, R$ 25. Aí tem na Paulus de Campo Grande, que está aí na região do Mato Grosso do Sul. Tem aqui na Paulus de Goiânia, porque tem Goiânia. Eu não sei, aí, Fabrício, se tem a Paulus em Jataí, o Rio Verde, eu não sei se tem. O Rio Verde eu acho que não. Mas se precisar também a gente manda para vocês. Ou também pede pela Paulus, eles enviam pelo padre, né? O padre de cada cidade, geralmente ele vai toda semana, ou de 15 em 15 dias, ele vai na Paulus. Eu sei que o Israel vai, viu, Paula? Ele sempre vai lá na Paulus, aí pede que compra lá, porque a produção é da própria Paulus. É um livrinho bom para ter na biblioteca da gente, tá? Biblioteca da gente aí. Então eu vou trabalhar com ele, com vocês, tá? Nós vamos começar agora a parte das heresias. E agora tem um livro, esse aqui é difícil para vocês, que não tem na língua portuguesa ainda. Vou trabalhar também com vocês, porque a gente vai falar também sobre os concílios. Os concílios chama I Concili della Chiesa italiano, mas eu vou passando aí os resumos para vocês, tá? É um livro também que eu vou trabalhar com vocês aqui, essa parte do italiano, dos concílios. Só fazendo a memória passada, nós terminamos o nosso curso antes das férias, dizendo que a igreja cristã, ela foi perseguida pelo Império Romano por volta de 250 anos, desde o Nero até o Diocleciano. Então foram cerca de 250 anos de perseguição, sendo que as perseguições piores foram do século III, com o imperador Décio, em 250, e com Diocleciano no final do século III. Foram as piores perseguições. Os motivos das perseguições no início vamos dizer assim, era um desencontro entre a população e o cristianismo que estava nascendo. Então, muitas denúncias populares no início. Já no século III, o problema é que o cristianismo ele cresceu muito como religião e precisava de pessoas, de soldados para lutar. O Império Romano está em crise, né? Crise militar, crise financeira, crise administrativa. Então, quando se está em crise, você que é imperador não coloca a culpa em você. Você tem que achar bodes expiatórios. E esses bodes expiatórios, na maior parte das vezes, foram os cristãos que não rezavam pelos deuses. Muitos cristãos se recusavam a participar do exército. O exército não era obrigatório. Então, nesse sentido, muitos cristãos não queriam ir para o exército porque não queriam matar. Então, não querem rezar pelos deuses, pelo bem da cidade, não querem rezar, não querem ir para a guerra. Então, os cristãos passaram a ser um bode expiatório para unificar o povo romano. Como se as divindades precisassem de orações e os cristãos não rezavam, né? Peças divindades. Então, nós tivemos perseguições. Essas perseguições levaram à morte. Século III foi um período mais duro para o cristianismo. E nesse momento, eu não tinha, já tinha falado isso para vocês, mas volto a repetir agora. Nesse momento, morte de cristãos, os cristãos já não querem ser enterrados mais com os pagãos. Então, os cristãos passam a comprar os seus próprios cemitérios subterrâneos, que nós chamamos de catacumbas. Tá? Lá em Roma, nós temos, então, vários espaços de catacumbas cristãs. Dessa vez que nós viajamos, eu vou até postar isso para vocês agora, eu estou só editando aí, nós fizemos uma celebração da missa numa catacumba. Bem emocionante, porque ali foram colocados os cristãos que foram perseguidos, ou os que morreram, né, foram colocados ali nessas catacumbas. E aí eu já deixo um parênteses bem grandão aqui para dizer que os cristãos não escondiam nas catacumbas, porque as catacumbas eram cemitérios, e os cemitérios eram registrados nos cartórios romanos. Tanto é que o Diocleciano, uma das medidas do Diocleciano, foi confiscar o cemitério cristão. Então, ele sabia onde os cristãos estavam. Não era essa a questão. A proibição de se rezar nas catacumbas ou em outros lugares já era conhecida. Então, só para registrar que as catacumbas não foram locais
onde os cristãos se escondiam nas perseguições. As catacumbas foram cemitérios cristãos. Os cristãos que acreditavam na ressurreição não queriam ser enterrados com os pagãos que não acreditavam nesse Deus cristão. E até pouco tempo atrás, cerca de 200 anos atrás, as igrejas ainda tinham seus cemitérios. Boa noite, seu Valdemar. Estamos começando agora. O exemplo é Ouro Preto, onde as igrejas tinham seus cemitérios. Então, quando você participava daquela igreja, você era enterrado num território, no cemitério da igreja. Por isso que os cemitérios da igreja era chamado Campo Santo, ou Território Santo. E se você era um cristão e cometesse, por exemplo, um homicídio ou suicidava, a igreja não permitia que você fosse enterrado naquele cemitério cristão. Então, as catacumbas, elas exerceram esse papel de campo santo para os cristãos na Roma antiga. Então, quando você vai, um dia, quem puder ir a Roma e puder visitar as catacumbas, vocês vão ver vários locais dessas catacumbas, fora da cidade, fora dos antigos muros romanos, onde esses cristãos eram enterrados, tá bom? E não tinha só catacumbas cristãs, tinha catacumba também dos pagãos, né, onde se enterravam subterrâneo. E se formava uma cidade, porque nesses subterrâneos você andava. Tem cemitérios como catacumba como de São Calixto, que é o principal de Roma, tem enterrado mais de 500 mil pessoas, 500 mil pessoas enterradas ali. E são 20 quilômetros de cemitério, só para vocês terem uma noção do tamanho que era. Isso estou falando do passado, né? Então, são 500 mil enterrados e mais de 20 quilômetros de cemitérios. Então, você perde ali dentro, você não tem orientação. Então, só para mostrar isso. Tá. Aí entrou, eu terminei essa aula, na última aula eu terminei falando, começando a falar de um imperador chamado Constantino. Constantino, ele assume o trono depois de enfrentar alguns opositores. O último opositor dele ao trono de Roma foi um homem chamado Maxêncio. Maxêncio. O Constantino vence esse Maxêncio numa ponte chamada Milvio. Milvio. Essa ponte hoje ela está dentro da cidade de Roma, antes ela estava fora, porque Roma era uma cidade bem pequenininha, né? Os muros eram bem pequenos, hoje ela fica a 3 quilômetros do centro, mas hoje está dentro da cidade. Para você ter uma noção, ela fica perto do Estádio Nacional de Roma, onde joga futebol. Então, nessa ponte, eu tenho um vídeo também dessa ponte, eu vou depois mandar para vocês. Fui lá fazer um vídeo dessa ponte para vocês conhecerem. Então, nessa ponte Milvio, Constantino ele venceu Maxêncio e se tornou o único imperador romano. É interessante que Eusébio de Cesareia, na época que o Constantino estava vivo, ele também era vivo, o Eusébio de Cesareia começou a escrever a história dessa batalha na Ponte Milvia. Ponte Milvia ou Milvio, tá? Na Itália se fala Milvio, mas você vai encontrar alguns lugares que está escrito Milvia. Então, o Eusébio de Cesareia, ele escreveu um livro, uma biografia do Constantino, a vida de Constantino, em que ele fala dessa batalha na Ponte Milvio. E diz que o Constantino enxergou um sinal no céu, tá? Que em latim estava escrito: por esse sinal vencerás. Por esse sinal vencerás. Então, muitos atribuem esse sinal a uma cruz. Mas ninguém sabe se isso foi verdade, possivelmente não foi verdade, né? Mas, de qualquer forma, ele está registrado pelo Eusébio. E, a partir disso, Constantino, cada vez mais, ele vai tendendo ao cristianismo. A mãe dele, chamada Santa Helena. Maria, estamos começando agora. A mãe dele, chamada Santa Helena, já era cristã, então nós acreditamos que ela exerceu muita influência sobre o Constantino. O Constantino ele só vai se tornar cristão de fato no leito de morte dele, quando ele vai ser batizado, tá? 336. Mas de qualquer forma, o Constantino ele lentamente então ele vai estabelecendo uma paz religiosa no Império que vai favorecer inclusive o cristianismo. Essa paz, ela muitos dizem que não teve uma assinatura, mas de qualquer forma, o Eusébio fala que em 313 o Constantino estava com o cunhado dele, também imperador, né, chamado Licínio. O Licínio era casado com a irmã do Constantino, chamado Constança. Licínio era o marido dela. E eles estavam em Milão. E eles chegaram a uma conclusão
E nessa conclusão, eles decidem que em todo o Império Romano, seja do Oriente, seja do Ocidente, lembra que o Império era bem grande, que todo o Império, todas as religiões teriam a paz, tá? Nenhuma religião seria perseguida. Isso é chamado de a paz, né, o Tratado de Milão, tá? É conhecido como Tratado de Milão. Ele é de 313, então, ou seja, é chamado Pax Religiosa, ou Pax, ou a paz das religiões. Então, nenhuma religião seria perseguida. E como o cristianismo era uma das que foi visada nessas perseguições, o cristianismo foi uma das que mais ganhou, porque então qualquer cristão poderia então livremente manifestar a sua fé sem ser perseguido. Então, Constantino, a primeira medida favorável que vai atingir o cristianismo é essa Pax, né, essa paz de Milão, tá? Chamado aí a paz de Milão, ou Tratado de Milão, em que, em que o cristianismo, então, vai ser favorecido. Isso foi em 313. A partir desse momento, então, o Constantino ele vai favorecendo lentamente o cristianismo. Como assim? Ele vai, por exemplo, pagar os salários aos sacerdotes, não só ao cristianismo, para todas as religiões. Mas o cristianismo é favorecido nesse ponto. E aqueles que eram considerados heréticos não recebiam esses salários. Doações de terras para a igreja, por exemplo, o Constantino, a primeira mulher dele chamava Fausta, e ela tinha um palácio numa região ali de Roma chamado Laterano, região de Laterano. E esse palácio era da mulher dele, Fausta. O Constantino doa esse palácio para a igreja. Hoje é onde está a igreja de São João de Latrão, principal igreja de Roma, tá? Mais importante que de São Pedro, que é ali que é onde o Papa ele é o bispo da cidade, né? Ele é chamado a Catedral de Roma, São João de Latrão. Esse palácio ainda existe, tá lá em Roma, foi doado pelo Constantino. Tanto é que quando você entra na igreja de Latrão, a Basílica de Latrão, do lado esquerdo, quando você entra, você vai enxergar ali uma estátua do Constantino. Então, Constantino ele vai isentar a igreja de impostos, começa com ele essa isenção de impostos, a igreja não paga mais impostos, recebimento de salários, doações de terras tomadas de pagãos. Então, a igreja vai se fortalecendo muito com o Constantino. E é engraçado que muita gente rica, naquela época o padre podia casar, não tinha um celibato, muita gente rica quer se tornar padre, porque se eu não pago impostos, então eu vou entrar na igreja. Muitos homens ricos pensavam nisso. Constantino vai ter que baixar um decreto dizendo que somente pessoas pobres poderiam se tornar padres, justamente para não ter essa evasão de divisas, vamos dizer assim, de impostos, tá? Mas, de qualquer forma, o cristianismo vai crescer muito a partir do Constantino. Quando a gente estuda ciências da religião e tende a estudar o cristianismo como uma religião, como outra qualquer, nós colocamos esse período do Constantino até o século XIX, quer dizer, 1.500 anos de história, nós chamamos esse período de cristandade. Então, do Constantino, que é do século IV, início do século IV, até vamos dizer assim, o concílio, vamos colocar aqui, até 1870, vamos colocar essa data aí, 1870, todo esse período de 1.500 anos é chamado pelos especialistas que estudam a igreja como sendo aí a cristandade. O que é cristandade? É uma, é uma relação muito próxima entre igreja e Estado. Então a igreja se aproxima muito do Estado e o Estado se aproxima muito da igreja. Então isso que é chamado de cristandade. É a relação próxima entre igreja e Estado. Eu chamei lá de Tratado de Milão, ele é conhecido como Edito de Milão, tá? Edito de Milão, só fazendo essa correção aqui. Então, o Constantino, com ele, a igreja entra num outro patamar. Antes ela era perseguida. A partir de agora ela fará parte do poder. Então, de 305, vamos dizer, o período Constantino, até 1870, a igreja deixa de ser perseguida e muitas vezes será a perseguidora, como nós veremos no período da Inquisição,
né, de outros períodos aí. Então a igreja vai fazer parte de uma relação muito íntima com o poder. Isso é muito importante eu estudar a história da igreja, tá? Entender que esse período foi um período onde a igreja ela sai dessa condição de perseguida, de igreja de minoria, de igreja mais próxima, vamos dizer assim, até do evangelho, né, do anúncio evangélico, da profecia, dos profetas, e vai fazer então a sua estadia entre os estados que governaram principalmente a Europa. Tá? Nós vamos ver isso aí durante 1500 anos, chamado então de cristandade. Então, quando perguntarem para vocês o que é cristandade, é essa relação de aproximação entre igreja e Estado, Estado e igreja. De tal forma que um pecado contra a igreja é um crime contra o Estado. E um crime contra o Estado é um pecado para a igreja. Aos poucos vai se criando aquela ideia de que é Deus que escolhe os reis. Então, para que uma pessoa se torne rei, foi por vontade de Deus. Então, a igreja vai ser, dentro de uma leitura de legitimação, ela vai legitimar esses poderes. Então, ela vai ser a parte mental vamos dizer, do Estado. Enquanto o Estado ele vai exercer a parte política, ele vai precisar dessa legitimação que se dará através da igreja. Isso começou com Constantino. Eu fiz um vídeo bem pequenininho dizendo sobre isso. Tem muitos protestantes que falam que o Constantino fundou a igreja. Isso é a pior idiotice que tem. Constantino não inventou a igreja, nem criou a igreja. A igreja existe 300 anos antes do Constantino, tá? Então, antes do Constantino existir, a igreja já tinha 300 anos. Então, Constantino não é o fundador da igreja, o Constantino não criou a igreja. O que o Constantino fez foi dar uma legitimação à igreja. A igreja que era perseguida, agora será convidada a fazer parte desse poder, tá? Através desse edito de Milão, que é chamado de paz religiosa, a paz das religiões. Foi isso que o Constantino fez. Isso é um ponto importante para a gente entender o processo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente vê vídeos aí, as pessoas falam, Constantino, ele fundou a igreja. Constantino não funda a igreja. Antes do Constantino, já se estudaram comigo aqui, a igreja tem 300 anos, no mínimo, já de existência, antes do Constantino existir, tá bom? Esse período que nós vamos entrar agora, que engloba o século IV, ele vai ser um período muito importante para a igreja, em todos os sentidos. Como os cristãos agora não são perseguidos, eles não são mais perseguidos, então agora eles têm a liberdade de pensamento. Então, quando você é perseguido, a primeira coisa que você busca, que você objetiva, é salvar a sua vida. Quando eu sou perseguido, eu quero ficar o máximo calado. Se o cristianismo é perseguido, por que eu vou manifestar que eu sou cristão? Eu vou ficar caladinho, na surdina, celebrando o mais silenciosamente possível. Então, raramente você vai ter discussões teológicas no século III. Vai ter algumas com grandes pensadores, mas foram muito pontuais, onde não havia perseguição. Onde essas perseguições existiam, você não produzia teologia, você queria salvar a sua vida. Então, para que vocês estão estudando história da igreja comigo, o século II e o século III, o tipo de teologia que foi produzido foi uma teologia chamada apologista. Apologia, em grego, significa defesa da fé. Defesa da fé. Então, o século II e o século III, nós tivemos grandes apologistas que defenderam a sua fé diante das perseguições, dizendo que nós cristãos não somos contra o Império Romano, nós cristãos rezamos pelo imperador, nós cristãos acreditamos num Deus único, por isso nós não podemos prestar homenagem aos outros deuses, nós acreditamos num Deus único e assim por diante. São apologias, são defesas, tá? Século II e século III foram séculos de defesa da fé. Isso é chamado na história da igreja de os séculos da apologia cristã. Se você for na Paulus também, você vai encontrar aquele livro verdinho da coleção patrística. O número 2 chama-se Apologistas. Tá? O livro 1 é o livro chamado, o primeiro livro, né, que é chamado aí dos Santos Padres. O segundo é chamado de Apologistas. Quer dizer, os que defenderam a fé da igreja contra as perseguições.
Já no século IV, a coisa ela vai se aprofundar. Por quê? Porque agora nós somos livres. Nós não temos que defender mais a nossa vida. Agora nós podemos dizer o que nós pensamos, claramente, em qualquer lugar. Então vai ser produzido grandes textos teológicos. Muitos desses textos são embebidos de filosofia, principalmente a filosofia platônica, do Platão. Um dos adeptos dessa filosofia platônica, vocês conhecem muito bem, é chamado de Santo Agostinho. A teologia de Santo Agostinho é baseada em Platão, né, no filósofo Platão. Então, ou seja, a partir do século IV, século V, nós vamos ter aí um século que nós chamamos, no cristianismo, na história da igreja, do século de ouro da patrística, que foram aí as grandes produções, os grandes pensamentos cristãos que estão aí nesse período, tá? Então, são grandes filosofias e teologias que são produzidas no século IV. Essas teologias, muitas vezes, foram teologias que não criaram problemas, mas outras teologias criaram grandes problemas e dividiu a cristandade, o cristianismo. Então, vai, a partir do século IV, existir, então, momentos em que as autoridades cristãs serão chamadas para reunir, para poder pôr fim a essa divisão. Esses momentos, nós vamos estudar com vocês aqui, são chamados os concílios. A palavra concílio significa conciliar. Então, eu penso diferente do fulano. Esse pensamento diferente está dando problema, está gerando guerra, gerando discussões ásperas. Então, precisamos encontrar uma medida de unidade. Então, os concílios foram sendo criados para poder trazer essa paz dentro do cristianismo. Agora, veja bem, a partir do século IV, como eu falei para vocês, a população cristã ela cresceu muito. Cresceu muito. Já estamos falando aí de 10% do Império Romano. De 50 milhões, nós estamos falando de 5 milhões já de cristãos. É uma população considerável dentro do Império Romano. Então, os imperadores começaram a perceber que as brigas religiosas geravam conturbações, geravam guerras, geravam desunião dentro do império. E qual era o objetivo dos imperadores diante da crise? Criar unidade. Porque se o imperador permite que essas discussões religiosas virem guerra civil, é ruim para ele, porque o império fica dividido. E numa guerra contra os germânicos, que são chamados aí vulgarmente bárbaros, eu perco, porque se o meu império está dividido, eu não consigo vencer a guerra fora. Então, esses concílios foram convocados até o século VIII pelos imperadores. Então, já vou dar uma explicação importantíssima para vocês aqui, que ela é fundamental. Nós tivemos, nos 1000 primeiros anos, na verdade, nos 800 primeiros anos, 7 grandes concílios, tá? Então, do concílio de Nicéia, que eu vou começar hoje, do concílio de Nicéia, Nicéia I, tá? Chamado de Nicéia I, até o Nicéia II, que foi em 787. Então, o Nicéia I foi 325. Nicéia I, 325. Até o Nicéia II, em 787, aconteceram 7 concílios ecumênicos. 7 concílios ecumênicos. Isso que eu vou falar agora é importantíssimo, importantíssimo aqui do curso. Esses 7 concílios ecumênicos, os 7 primeiros, eles aconteceram quando as duas igrejas estavam unidas. A igreja do Ocidente, Roma, com as igrejas orientais. As igrejas principais orientais são Constantinopla, Alexandria, Antioquia da Síria e Jerusalém. São 4 grandes igrejas do Oriente e uma grande igreja no Ocidente, as principais, tá? Chamado Patriarcado dos Patriarcados. Então, Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia da Síria e Jerusalém. Então, os 7 primeiros concílios ecumênicos, eles são reconhecidos até hoje
como válidos tanto para a igreja ocidental como para a igreja oriental, até hoje, até essa hora de hoje, tá? Então, são chamados de concílios da unidade, porque estavam presentes tanto a igreja ocidental como as igrejas orientais, hoje chamado de ortodoxas. Essas igrejas estavam unidas. Tá? Por que estavam que elas estavam unidas? Não está mais? Porque no ano de 1054, 300 anos depois do último concílio, essas igrejas se excomungaram. Tá? A igreja ortodoxa excomungou a romana e a romana excomungou a ortodoxa. Isso em 1054. Tá? Só que hoje elas estão unidas porque no Concílio Vaticano II as duas pediram perdão. No último concílio, chamado Concílio Vaticano II, o Papa pediu perdão ao patriarca, chamado Atenágoras, e o patriarca Atenágoras pediu perdão ao Papa, que na época era o Paulo VI. E aí ambos tiraram as excomunhões de 1054. Tá? Mas esses 7 primeiros concílios aconteceram na unidade. As igrejas eram unidas, não havia separação. Era o único cristianismo que existia. O que separava era apenas os patriarcas. O Roma, que hoje recebe o nome de Papa, era chamado Patriarca de Roma. Em Alexandria, o chefe era chamado Patriarca de Alexandria. O de Constantinopla era chamado Patriarca grego, porque Constantinopla pegava a Grécia também. E assim por diante. Eram os patriarcas que eram os chefes. Então, esses 7 concílios, primeira característica importante, aconteceram quando as igrejas eram unidas. Segunda característica, isso também fundamental. Os 7 primeiros concílios ecumênicos foram convocados por imperadores, não pelos papas, pelos imperadores. Os 7 primeiros concílios da igreja foram convocados por imperadores, porque os imperadores buscavam a unidade do império, não queria que o império se rachasse. Então, eles foram os responsáveis por convocar os concílios. Os 7 primeiros concílios, podemos dizer que foram concílios imperiais nesse sentido, de que foi o imperador ou os imperadores que convocaram esses concílios para buscar a paz dentro do império, tá? Então, o primeiro concílio ecumênico, nós vamos estudar com você, chamado Concílio de Nicéia, ele foi convocado pelo próprio imperador Constantino, tá? O Concílio de Nicéia. Não foi o Papa e nem os patriarcas, foi o próprio Constantino. Quando a gente fala de concílios medievais, depois do ano 1000, esses concílios serão convocados pelos papas. E nós chamamos então de concílios papais. Então, quando perguntarem para vocês qual é a diferença dos concílios imperiais com os concílios papais, é que os 7 primeiros concílios foram convocados pelos imperadores, e a partir do ano 1000, todos os concílios serão, até hoje, são convocados pelos papas. O último concílio da Igreja Ocidental foi o concílio de Vaticano II, tá? Década de 60 do século passado. Outra coisa importante, as duas igrejas reconhecem os 7 primeiros concílios, mas depois desses, cada um desenvolve os seus. Então, hoje, a Igreja Católica só reconhece, em relação à Igreja Ortodoxa, os 7 primeiros concílios. Depois, cada igreja ortodoxa fez os delas, e são várias igrejas ortodoxas. E nós fizemos os nossos, nós ocidentais. Nós temos 21 concílios ecumênicos. Esses 7 primeiros em unidade, e depois mais 14 fora da unidade, quer dizer, já não mais com os ortodoxos, nós fazendo só os nossos, tá? Então, isso é importante. Segunda coisa importante da Idade Média é que esses concílios, papais, tá? Esses concílios papais já não foram mais aceitos, como eu falei para vocês, pela Igreja Ortodoxa. Nós vamos estudar esses 7 concílios. Uma coisa importante para vocês entenderem aqui, que de todos os 7 concílios, os primeiros concílios chamados concílios da Antiguidade, os concílios da Antiguidade, os mais importantes foram os 4 primeiros, os 4 primeiros concílios, tá? Que são eles: Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia. Então, eu vou colocar a data, depois a gente vai trabalhando cada um com calma, tá? Nicéia 325, esse é o primeiro concílio da igreja, Nicéia 325.
Depois nós tivemos Constantinopla, 381. Depois tivemos Éfeso, no ano de 431. E Calcedônia, 451. Calcedônia, 451. Éfeso, 431. Guto, por que esses 4 concílios são os mais importantes? Porque são esses 4 concílios que definiram a fé cristã. O que nós professamos até hoje, enquanto cristãos, estão ligados a esses 4 primeiros concílios. Toda os elementos principais da nossa fé foram definidos nesses 4 primeiros concílios. Vou dar alguns exemplos, só alguns exemplos para vocês saberem disso. Tá? O exemplo mais importante, o credo que nós rezamos na missa, que não é esse credo chamado apostólico, não é esse crer em Deus Pai Todo-Poderoso, não. É aquele credo que nós rezamos na Semana Santa, no Sábado Santo. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas. Já escutaram isso aí, né? Já rezaram isso aí. Na Itália, é esse que se reza todos os dias, tá? O credo apostólico que nós rezamos aqui, raramente se reza em Roma. O credo que todos os domingos se reza na missa é esse que eu falei para vocês, tá? Ele foi decidido nos 2 primeiros concílios, Nicéia e Constantinopla. Esse é o símbolo da fé cristã. Esse é o símbolo da fé cristã. A base da fé cristã, antigamente se chamava símbolo da fé. Símbolo da fé, quer dizer, aquilo que nós acreditamos. É a coisa mais importante. Quando o padre termina a homilia, hoje ele fala assim, professemos a nossa fé. Então, aquilo que a gente acredita foi decidido no primeiro e segundo concílios. Por isso, esse símbolo de fé é chamado de credo niceno-constantinopolitano, porque foi feito em Nicéia, Niceno, e foi terminado em Constantinopla, no segundo concílio. Então, Niceno, Constantinopolitano, de Constantinopla. Gasguei aqui na palavra. Esse credo, então, foi definido nos 2 primeiros concílios, credo de fé. Um outro credo importante, que Maria é mãe de Deus, tá? Em grego nós falamos Theotokos, Maria, mãe de Deus, foi definido no 3º concílio ecumênico, tá? 3º concílio ecumênico. Então aqui, eu sempre quando vou, não discutir, mas quando eu encontro um protestante e ele nega que Maria é mãe de Deus, eu falo, então você está fora da fé cristã. Porque não foram os católicos romanos que definiram isso. Foram todos os cristãos no 3º concílio da igreja. Se você não aceita Maria como mãe de Deus, você está fora da fé cristã. E você está cometendo uma heresia contra a fé cristã. Isso não foi definida, eu falo assim, por uma igreja específica, foi por um concílio de todos os cristãos, de todas as igrejas cristãs. Maria é mãe de Deus. Então, isso é o concílio de Éfeso. Então, negar que Maria é mãe de Deus, independente se o cara é católico, se ele é protestante, se ele é do de Macedo, não é? Se ele nega que Maria é mãe de Deus, ele nega um dado da fé cristã, que justamente foi votado no concílio de Éfeso, 431, tá? Então foi o concílio que definiu que Maria é mãe de Deus. Para quem não conhece a linguagem teológica, nós chamamos esses elementos de tradição da igreja, a tradição. A tradição que definiu o número de livros da Bíblia. A tradição é muito importante. A tradição são os bispos da igreja cristã, os grandes nomes do cristianismo, os bispos reunidos, decidiram então que Maria era a mãe da igreja. 3º concílio. No 4º concílio, uma coisa também fundamental para a nossa fé é que Jesus Cristo, ele tem uma natureza em 2 pessoas. Jesus, ele é Deus, mas é plenamente homem, plenamente Deus, em 2 pessoas.
ele é uma só pessoa divina em duas naturezas, tá? Não pessoas, em duas naturezas. Jesus ele é uma pessoa divina com duas naturezas, uma humana e uma divina. Nós seguimos isso até hoje, ensinado em catequeses, em todos os lugares. Foi definido em Calcedônia, 451. Então, quando Jesus fazia os milagres, quem fazia? Um único ser, Jesus, não um ser dividido em dois. O mesmo ser, a mesma pessoa, o Jesus que é homem e Deus ao mesmo tempo. Não se tem como separar isso. Quem definiu isso foi Calcedônia. Então, quando Jesus sofreu na cruz, quem sofreu na cruz? O mesmo homem. Desculpa, a mesma pessoa. Jesus, que é homem e Deus. Não tem como separar em Jesus dois seres, duas pessoas, como queria naquele momento. Jesus é um só, plenamente homem, plenamente Deus. Quem define isso é o Concílio de Calcedônia. Portanto, esses 4 concílios foram chamados de concílios da fé, porque definiu todas as grandes linhas da fé cristã. Da fé cristã. Isso é muito importante. As grandes linhas da fé cristã, em relação à sua teologia, né, foi definida nesses 4 primeiros concílios. Então, por isso que eles são chamados os concílios da fé. O que me assusta muito é que quando a gente vai dar palestras, cursos, e as pessoas não conhecem nada desses concílios, não conhecem nada de Nicéia, não conhecem nada de Constantinopla, não conhecem nada de Éfeso, não conhecem nada de Calcedônia. Aí vem aquela pergunta: como é que eu posso defender a minha fé se eu não sei a origem dessa fé? Como ela foi discutida, né? Quais foram os argumentos utilizados? Então, é por isso que é importante da história da igreja, para a gente ter essa visão. Para quem lê espanhol e quiser, tem um livro que eu tenho aqui também. Eu salvei vários livros nessa minha peregrinação a Roma. Um está em espanhol. Ele chama-se, eu até estava lendo ele hoje aqui, que espanhol dá para a gente ler, né? Não é tão difícil assim. Ele chama, deixa eu ver aqui, estava vendo isso hoje. Alberico, História dos Concílios. História dos Concílios. Então, se alguém falar assim, ó, vem no pai do particular, Guto, me manda o livro, eu mando para você. Ele está em espanhol. Alguma coisa que tiver dificuldade, você bota no Google Tradutor lá, que te ajuda também, né? Ele dá para você ter uma noção aí, um pouco desses concílios. Chama-se a breve História dos Concílios. Deixa eu ver se você tem em português. Porque eu só vi tantos de um concílio. Não, está em espanhol, é isso mesmo. A Breve História dos Concílios. Ele está em espanhol. Ele é do Iedim, né? Aquele Iedim que eu falei, que é o grande historiador da igreja. Então, quem quiser, eu mando, está em espanhol, dá para vocês lerem aí tranquilo, tá? Eu tenho aqui do Alberico, mas o Alberico está em italiano. Então, isso aqui está em espanhol, para mim dá para ler tranquilo, a gente tem mais uma proximidade. Então, quem quiser, me pede lá depois no privado, que eu envio para vocês esse texto aqui dos concílios, como é que eles foram formados. Uma coisa importante também, observe que os 7 primeiros concílios da igreja aconteceram apenas em 4 cidades. Os 7 primeiros aconteceram apenas em 4 cidades. Niceia, tem Niceia 1 e Niceia 2, tá? Niceia 1 e Niceia 2. Constantinopla tem aí Constantinopla 1 e 2, são 2 concílios que aconteceram em Constantinopla, 1 e 2. O outro aconteceu em Calcedônia, e o outro, que é o terceiro concílio, que acontece em Éfeso. Então, 7 concílios que aconteceram em 4 cidades, tá? Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia. Agora, olha que interessante. Essas 4 cidades hoje estão na Turquia. Esses 4 concílios, tá? Na cidade desses 7 concílios. Hoje é Turquia. Mas no passado, todas as cidades estão próximas da cidade imperial. Qual que era a cidade imperial? Qual que era a cidade que Constantino vivia? Vivia ali Nicomédia e Constantinopla. Constantinopla, que era o centro do poder. Então, só para vocês terem a noção, Constantinopla, que era a capital do Império Oriental, aconteceram 2 concílios.
Niceia é uma cidadezinha do lado de Constantinopla, do lado, tá? 2 concílios, 4. Então, dois dentro da capital, 2 bem do lado, como se fosse aí, para quem conhece São Paulo, como se fosse São Paulo e Diadema, São Paulo e Santo André, tá? Coisa bem próxima, bem próxima. Calcedônia hoje Calcedônia é um bairro de Istambul, que é a antiga Constantinopla, é um bairro. Quer dizer, estava bem grudado com Constantinopla, a cidade de Calcedônia. Então, ó, Calcedônia, Constantinopla e Éfeso eram emendadas umas nas outras, tá? Bem próximo. A única que é mais distante um pouquinho, mas mesmo assim dentro do Império Oriental, foi Éfeso. Éfeso fica no litoral, vai dar aí de avião 1 hora e meia, né, da cidade de Constantinopla, que é Istambul atual. Então, ou seja, todas feitas dentro do grande Império Oriental. Então, podemos dizer o seguinte, que uma outra característica importante, tá? Uma outra característica importante. Embora os patriarcados tivessem os seus representantes, podemos dizer que os 7 primeiros concílios da igreja, teve uma característica bastante oriental. A maior parte dos participantes vieram do Império Oriental, bizantino, ortodoxo. O Papa apenas mandava representantes. O Papa raramente participava, ele mandava 2 legados, 2 padres que o representavam. Tá? Então, a participação de Roma nos 7 primeiros concílios foi uma participação por representação. 2 enviados por Roma representavam o Papa, que não era chamado de Papa, era patriarca de Roma. Eles representavam Roma nesses concílios. Mas a maioria esmagadora dos participantes eram do Oriente, tá? Do Império Oriental, de Alexandria, de Antioquia, de Jerusalém, de Constantinopla. Há uma outra grande participação também nesses concílios, isso chama muita atenção, foram representantes da África, principalmente do norte da África. A Alexandria fica no norte da África. Então, a maior parte desses que iam até o concílio eram africanos. Isso mostra a força da igreja africana nesse momento. Tá? Então, a maior parte dos que participavam desses concílios, dos 7 primeiros, eram de origem africana. Esses dias eu estava até dizendo para minha filha, hoje a África está nessa miséria danada, essas coisas, foi por causa da exploração. Século XIX, os europeus exploraram a África, século XX, os Estados Unidos exploram a África. Mas não esqueçamos que a África é o berço da intelectualidade. A África é a África do Agostinho, Santo Agostinho é africano. Tertuliano é africano, outro grande intelectual. Orígenes, o maior cabeça do pensamento cristão, era da África. Então a África foi o berço Cipriano, africano. Então a África produziu grandes personalidades, grandes pensadores. As principais igrejas do mundo antigo estavam na África. Tá? A África foi o primeiro lugar que reconheceu os livros da Bíblia, chamada católica, vamos dizer assim. Os primeiros concílios para aceitar os 73 livros, né, da Bíblia, foi a África que fez. Então, a África era um grande continente cristão e de grandes intelectuais cristãos. Então, só para que vocês tenham um pouco aí a dimensão de que a África foi o berço do pensamento. A maior biblioteca do mundo conhecida era Alexandria. Alexandria era a África. Então, só para a gente fazer assim, desfazer esse mito de que a África sempre foi um país atrasado. Não. Ela começou a ser atrasada com as explorações da Europa e depois dos Estados Unidos, tá? Mas nem sempre foi assim, só para registrar aqui essa questão dos africanos. Então, os 7 concílios, ele teve uma característica muito oriental, porque a maior parte dos participantes eram orientais, e a língua, portanto, dos concílios não foi o latim. A língua dos concílios, os 7 primeiros concílios, foi a língua grega. Então, vamos dizer, os estatutos que saíam desses concílios eram publicados, primeiramente, em grego, que era a língua de todos aí esses concílios, os 7 primeiros concílios. Tá? A língua grega vai se destacando. Outra coisa importante, podia participar leigos desses concílios? Podia.
Nesse momento não havia essa divisão tão clara de clero e leigo, não. Então, o imperador era leigo. Os imperadores participavam da primeira sessão, da sessão de encerramento. Então, eles convocavam. O Constantino, ele garantiu para que acontecesse o Concílio de Nicéia, ele cedeu o correio imperial para mandar as notícias para a igreja, ele cedeu as carruagens, ele cedeu os aposentos, ele pagou toda a alimentação do clero e também a volta. Só para vocês terem noção, Constantino, o que ele fez, tá? Para que acontecesse o primeiro concílio de Nicéia. Outra coisa, mulheres podiam participar desse concílio também. A Pulquéria, a imperatriz Pulquéria, ela vai participar do concílio, tá? Quando do concílio de Constantinopla, ela participa. Ela era a única mulher, ela era imperatriz, ela participa. Então, mulheres também participavam desse. Lógico, a maior parte era de homens, bispos, tá? Mas nós vamos ter leigos que participaram desses concílios, padres que participaram desses concílios, como o caso do Ário. O Ário era um padre. Os dois padres que o Papa mandou para o primeiro concílio não eram bispos, eram padres, também participaram desses concílios, tá bom? Eu vou aqui fazer o gancho para a próxima aula, porque a pergunta é por que o primeiro concílio aconteceu? Um homem, um padre de Alexandria, de nome Ário, começou a divulgar com a sua teologia, e isso eu vou explicar na próxima aula, começou a divulgar que Jesus Cristo, ele não era Deus como o Pai. Para o Ário, somente o Pai era eterno. Somente o Pai era não criado. Porque se Jesus é filho, ele teve um tempo que ele não existia, que ele não era. Portanto, Jesus, ele não tem a mesma igualdade. Não vou nem chamar de Jesus, não, para vocês não confundirem. Ele chamava de Logos, tá? Segunda pessoa da Trindade, o Logos. O Logos, que nós vamos chamar depois de Jesus, esse Logos, ele não tinha a mesma igualdade do Pai. Ele era uma criatura em relação ao Pai. Somente o Pai era Deus verdadeiro. Jesus foi, segundo Ário era padre cristão, tá? Segundo Ário, Jesus, ou Logos, ele foi a primeira e a mais nobre das criaturas. Jesus, ou Logos, foi a primeira e mais nobre entre todas as criaturas. E o Pai, segundo Ário, ele não cria diretamente. Quem cria é o Logos. Então, o Pai, o Logos, ele é o intermediário entre Deus e a criação. É o Logos, o Verbo, Jesus, que vai criar todas as outras criaturas, não o Pai. Então, assim, para ficar bem clarinho, eu vou falar bem devagarzinho sem ler. Em relação ao Pai, Jesus é criatura. Em relação ao Pai, Jesus é uma criatura. Em relação ao mundo e a nós, Jesus é Deus, porque ele que nos criou. Ficou claro? Então, Jesus é um intermediário. Ele não é Deus como Deus. Ele não tem a mesma substância do Pai. Ele não é eterno como o Pai, segundo Ário. Isso deu uma confusão no Oriente que vocês não têm noção. Então, se criou dois partidos. O partido do Ário, que dizia que Jesus ele era subordinado, por isso fala subordinacionismo, que ele era subordinado ao Pai, e o partido do Alexandre de Alexandria, o bispo, que defendia a teoria ortodoxa, que nós acreditamos, que Jesus tem a mesma substância do Pai. Então criou-se dois grandes partidos brigando entre si, gerando exílios, que vamos estudar na próxima aula, e brigas. E por isso o Constantino fala assim, vamos acabar com essa briga, eu estou convocando o concílio de Nicéia para resolver isso. Isso nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Quem quiser fazer as perguntas, podem fazer. Por isso que chama a heresia, a primeira grande heresia chama-se arianismo. Arianismo quer dizer a doutrina criada
pelo sacerdote Ário. Esse arianismo não tem nada a ver com Adolf Hitler, que é uma outra coisa de 2.000 anos depois, tá? O arianismo religioso é a teoria teológica que diz que Jesus ele é inferior ao Deus Pai. Ele não é Deus como Deus. Ele foi criado por Deus, tá? Num tempo. Teve um tempo que ele não existia. Somente o Pai é eterno, dizia o Ari. Nós vamos ver isso com mais calma na próxima aula. Pode perguntar, Rafael. Ô, Guto, já de imediato eu quero saber, eu estou fazendo essa pergunta porque eu estou querendo entender, tá bom? Quando começou essa discussão você falou que os protestantes tendem a não gostar muito da ideia de não reconhecer Maria como mãe de Deus. Mas assim, pelo que eu ouço de tanto líderes quanto pessoas que seguem o protestantismo de várias vertentes, é que elas não necessariamente, não é que elas não reconhecem a Maria como mãe de Deus, mas é que há um problema para eles na questão assim, eles reconhecem a Maria como uma mulher especial que foi separada do mundo para conceber o Filho de Deus e tal, mas que há uma preocupação em torno deles que é com relação a uma suposta veneração em torno da figura de Maria, como se fosse o próprio Deus, entende? Como se ela tivesse no mesmo nível espiritual, assim, sabe? Tipo assim, na questão que ela poderia é, operar milagres. Então, eu queria saber, assim, eu estou fazendo essa pergunta também porque eu já procurei várias vezes na internet, mas nunca encontrei, assim, é um assunto um pouco, digamos assim, complicado você encontrar tanto na justificativa católica quanto na protestante. Então, eu queria saber onde começou esse debate e é, qual que é a defesa dos católicos em torno dessa discussão. Na verdade, essa discussão nem começou com. Isso é importante, porque nem começou com Lutero, não. Isso é antigo na igreja, que eu falei para vocês. O que acontece, nós vamos estudar essa heresia depois, então, vai ser a terceira heresia que nós vamos estudar. Na Tá segunda no livro, heresia. inclusive, né? Tá naquele Chamado, livro, História das Heresias. Nestorianismo. Vai ter um cara chamado Nestório. Nestório vai dizer que Maria não pode ser a mãe de Deus, ela só pode ser a mãe do homem Jesus. Essa é a discussão. Então, a partir disso que vai ter o concílio de Nicéia, eu vou deixar isso de Éfeso, vou deixar depois só para você entender, mas só para responder isso. Foi a partir de Éfeso, em 431, que começou, então, a veneração de Maria. Então, aumentou-se muito essa veneração. E você tem razão na sua fala, a própria igreja criticou no início os exageros que existiam, tornando Maria uma espécie de divindade. No início, realmente, a crítica foi muito forte. Agora, então, o que eu posso falar, Rafael, em relação à doutrina oficial da igreja. A doutrina oficial da igreja. A doutrina oficial da igreja, existe dois tipos de veneração dentro da igreja. Duas veneração e uma adoração. Então, isso é oficial da igreja católica, tá? Em relação a Deus, não se faz veneração. Em relação a Deus, nós fazemos a adoração. Então, a igreja católica fala que isso é a doutrina oficial da igreja. Que as pessoas às vezes exageram e erram e não sabem disso, isso é verdade. Então, adoração, somente a Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, na Igreja Católica não se adora santo, não se adora Maria, porque não se pode, é a doutrina oficial. Então, adoração somente à Santíssima Trindade. Isso está no catecismo, inclusive, da Igreja Católica. Em relação aos santos, existem dois tipos de veneração. Um é chamado de dulia, o nome termo grego está dulia, e a outra é chamada de hiperdulia. Para todos os santos, se pode fazer uma veneração. O que é venerar? Reconhecer as virtudes teologais, as virtudes de fé. Isso é reconhecer. Eu reconheço o Santo Agostinho, que ele foi um grande homem que seguiu o Evangelho. Esse reconhecimento nós chamamos de veneração. Então, ao São Francisco, eu presto uma dulia, uma veneração de reconhecimento das virtudes dele como um grande santo.
Em relação a Maria, nós falamos de hiperdulia, porque de todos os santos, a igreja reconhece Maria como a maior santa, porque não foi eu, não é a igreja que diz isso, foi o próprio Deus que a escolheu, o próprio Deus que a escolheu para ser mãe do filho dele. Então, nenhuma santa é maior do que Maria. Isso na igreja católica, nenhuma santa. Mas a Maria só pode ser prestado nós chamamos de o culto de veneração, tá? Sabendo que ela é a maior de todas as santas, hiperdulia, hiperveneração, porque ela é mãe de Deus, escolhida pelo próprio Deus, isso que se fala, veneração. Então eu não posso adorar Maria, isso é a doutrina oficial da Igreja Católica. Agora, que o seu Zé, a Dona Maria, na simplicidade deles, na falta de estudo, exageram, por exemplo, já cansei de ver na igreja que tem uma imagem de Cristo, uma imagem de Maria, as pessoas vão primeiro a Maria e não vão em Cristo. São erros, muito mais erros de ignorância de fé, erros de ignorância da doutrina, da simplicidade das pessoas. Eu falo assim, não pode nem condenar no sentido de que essas pessoas não têm nem essa formação. Então, o que a gente tem que fazer enquanto conseguir fazer é esses cursos, para que as pessoas entendam que Maria... Hoje a igreja reconhece claramente, por exemplo, assim, nenhum santo faz milagre. Maria, isso é doutrina oficial, tô falando para o Rafael, porque ele tem uma ligação mais forte com o mundo protestante. Então, para a Igreja Católica, Maria não faz milagre e nem os santos fazem milagre. O milagre ele é apenas graça de Deus. E Deus pode fazer essa graça, segundo a Igreja, de várias formas, através de usando intermediários, às vezes diretamente. E quando se fala de intermediário, a gente fala dos santos, pelas virtudes que eles tiveram. Mas não é o santo em si que fez o milagre. Tá? Quando a pessoa pede a intercessão dos santos, é nesse sentido, de que o santo que está próximo de Deus, que viveu uma vida próxima de Deus, que ele possa interceder para que Deus faça o milagre, não ele. Então Maria não fez nunca nenhum milagre, os santos não fizeram nunca nenhum milagre. Deus, a igreja acredita, isso é uma crença da igreja católica, tá? Que pode haver uma intercessão nesse sentido. Pessoas mais próximas de Deus podem recorrer a Deus para que Deus não se esqueça da gente. Mas tem pessoas que rezam diretamente para Deus. Eu gosto de dar um exemplo, Rafael, que eu falei uma vez para um aluno. O Santos é tipo aquele aluno exemplar na sala de aula. Ele é igual aos outros alunos. Eu tenho 40 alunos, o exemplar e o pior aluno, eles são iguais. São alunos. Mas o exemplar, ele pode transformar um aluno ruim em um bom aluno. Eu, por exemplo, eu posso ser aquele aluno que mato aula, que sou péssimo nas aulas, aí eu vejo você na sala. Poxa vida, o Rafael só tira 10, o Rafael estudiou. Eu vou me aproximar do Rafael, ver se ele me ensina algumas coisas. E você fala, senta aqui que eu vou te ensinar. Então, isso é o Santos. Os Santos são referência de vida. Então, quer dizer, é aqueles que viveram a vida que eu tenho como referência. Para a Igreja Católica, os santos são referências de virtudes. Agora, mas os santos não cometeram pecado? Muitos, muitos. Eu gosto sempre de dar a história do Santo Agostinho. Se teve um homem na vida que não prestou em todos os sentidos, chama-se Santo Agostinho. Ele era alcoólatra, ele era mulherengo, ele gostava de jogar, ele fez a mãe dele chorar por 30 anos, ele aprontou tudo sem pensar. Mas, no momento da vida dele, ele falou assim: eu estou caminhando errado. Isso mostra que a vida dos santos não foi essa vida perfeitinha, que eles tiveram dificuldades. Mas tem um momento da vida que o cara fala assim: poxa, eu estou dando murro na ponta de faca, eu preciso mudar de vida. Tá? Esses são os melhores santos que eu falo, porque são aqueles que experimentaram o pior da vida, até entender que a vida não é isso, ela é muito mais do que essas bobeiras que a gente dá. Então aí essa pessoa se torna referência, se torna uma referência muito grande. Quando você lê as confissões do Santo Agostinho, a Santa Mônica expulsa ele de casa, ela expulsou ele de casa, pôs para fora, falou: você não presta, eu não deito na mesma casa que você deita, pode ir embora. Ele dormiu, ele ficou fora, foi expulso da casa. Aí um dia ela sonhou, ela teve um sonho em que ela tinha que perdoar o filho dela. E aí ela entendeu que era Deus comunicando com ela, e ela vai e perdoa o filho dela. É Então, porque essa pergunta, Guto, também é muito pessoal para mim. Eu só vou aproveitar a deixa para falar assim que eu mesmo já várias vezes entrei nesse questionamento. Por exemplo, eu queria, eu ainda na verdade penso em seguir, por exemplo, a doutrina católica, mas você sabe muito bem, né, que, por exemplo, pelo menos o lado da minha mãe, o lado do meu pai, a maioria são
se declaram Protestantes. católicos, né? Aham. Mas no lado da minha mãe e na questão de criação é protestante. Mas eu já pensei várias vezes em entrar em participar da doutrina católica mesmo, mas só que muitas vezes eu ficava, sabe, dentro desse questionamento, sabe, nesse embate aí, É assim, entende? é estudar bem a doutrina, porque é isso que eu falo, entre o que está escrito e o que as pessoas praticam, tem muita diferença. As pessoas são simples, então, assim, a minha mãezinha que faleceu, meu pai que faleceram, lógico, eles tinham um certo conhecimento por causa da igreja, mas, assim, é difícil para eles fazer essa teologia que a gente faz. Não é fácil, é uma coisa intelectual. Então, a veneração em Maria é muito forte. Agora, existem os exageros, mas existe a doutrina correta. Então, os cursos são para que a gente chegue à coisa correta. Maria, isso é oficial da igreja, Maria e os santos não fazem milagre. O milagre sempre é obra de Deus. Deus pode utilizar de uma árvore para você se converter. Pode se o Santo Agostinho, o São Francisco, ele se converte porque ele se converteu vendo um leproso que ele tinha nojo. Aquele leproso, Deus fala através dele, através daquele leproso. Então ele vai se converter vendo aquele leproso. Então, seja, Deus, ele converte a gente de várias formas, né? Pode ser usando um doente, uma árvore, um animal. Eu falo animal, se às vezes a pessoa é dura, mas ela é mais mansa com o animal. E assim vai com o ser humano. Agora, os santos, por que a igreja recorre aos santos? Porque os santos, eles foram, a gente fala, os vencedores da fé. Com todas as dificuldades, eles passaram a ser referência de vida. Quem já conheceu a cidade de Assis, onde morou São Francisco, como não entrar naquela cidade e não sentir paz? Como não entrar naquela cidade e não lembrar dos pobres? Como não entrar naquela cidade e não rezar pelos doentes? Então, ele se torna uma referência de vida. Fala, poxa vida, eu tenho que melhorar como ser humano, porque eu não fui igual Francisco, eu não fui igual Clara. Então, é só um exemplo, tá? Os santos são Sim. referências como um bom aluno é uma referência para a sala de aula. Sim, porque eu tenho uma admiração assim enorme também pela questão da Igreja Católica. Acho que a questão da união é muito forte Verdade, é dentro forte. da doutrina. Então, sabe, para mim assim, eu fico pensando se eu posso entrar, sabe, tipo, participar mais efetivamente na doutrina católica, Claro. assim, entende? Então, eu A várias igreja, vezes já quis ser católico. a igreja é aberta para todos, todos e todas, como diz meu amigo Francisco, o Papa. Todos, todos, todos. Mais alguma pergunta, pessoal, em relação aos concílios? Semana que vem, então, eu começo o arianismo. Hoje já comecei a dar a lógica dele, tá? Eu postei agora na página também, breve história dos concílios em espanhol. Coloquei lá porque se alguém já tiver interesse, dá para ir lendo para vocês entenderem esses concílios, tá? Os quatro, nós vamos aqui trabalhar até o final com vocês agora as heresias que geraram os quatro primeiros concílios, que vai até o concílio de Calcedônia. A gente finaliza o nosso curso com esse quarto concílio de Calcedônia. Beleza? Espero que vocês, assim, voltem animados. Nós temos aí mais alguns meses de aula e sejam bem-vindos a esse retorno. Um abraço a todos e todas. Abraço, boa Tchau, tchau. noite.